Queridos amigos amantes da arte, bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Dando seguimento à apresentação dos livros mais representativos de H.G. Wells, hoje vamos apresentar a Guerra dos Mundos, né? E finalizar por enquanto, porque os melhores livros dele foram esses quatro. A Guerra dos Mundos foi publicada em 1897 de forma folhetinesca, que era mensal em revista literária, e 1898 virou livro, que foi um sucesso, né? Porque é o primeiro livro da história a abordar a invasão de alienígenas de forma hostil, né? Então, o protagonista, personagem, ele foi chamado por um amigo, que era astrônomo, para ver no observatório umas estranhas reações que estava vendo no planeta Marte, umas pulsações de luz e explosões no planeta. E posteriormente, no outro dia, está uma estrela cadente, né? Cai ali nos arredores de Londres, que é o próximo da residência dele, e o povo corre para ver o que é. Essa estrela cadente era um cilindro metálico, né? Que tinha sido catapultado de Marte. Ele não veio voando, ele foi jogado, né? E eles ficam observando o que é, ele abre uma porta em óleo e sai um personagem lá muito feio, né? Quer dizer, um marciano, que não tem força de sustentação, porque a gravidade de Marte é bem menor que a nossa, né? Mas aí depois ele entra e se observa que está havendo um grande movimento desse cilindro. Quer dizer, os marcianos estão fazendo um trabalho. No outro dia vai uma delegação com bandeira branca cumprimentar esses marcianos. E a portinhola abre e sai o marciano, já vestido com revestido de máquina de guerra, e eles jogam um raio pulverizante desse povo da delegação, matando todo mundo, né? Quer dizer, então ele já chega mesmo no nosso planeta de forma bem agressiva. E a Forças Armadas manda um destacamento para combater esse cilindro, né? Quer dizer, esses marcianos, já que eles foram agressivos, mas só que não tem a mínima chance, né? Quer dizer, esse raio lá de luz deles é uma espécie de um raio laser, né? Destrói, quer dizer, desmoraliza todo esse destacamento, matando todos os soldados. E dali começa o pandemônio, né? Porque eles saem em máquinas com tripé biomecânico, assim, a máquina de 30 metros de altura, com raios desintegradores, com fumaça tóxica, né? Que eles jogam as fumaças que cobra ali, mata todo mundo também. E aí começa o pandemônio, o povo fugindo, né? Deixando as casas abandonadas, e nessa fuga não se observa aquela solidariedade, quer dizer, cada um por si, Deus por todos. Ou cada um por si, o diabo por todos, né? Já que Deus, o lado divino, é de ajuda, né? Nesse caso não, estava vendo era saques, era o povo querendo se apossar da carroça dos outros, agressões, né? Quer dizer, não estava vendo essa ajuda. E as Forças Armadas são destacadas, quer dizer, destacamentos para combater esses marcianos, né? E sempre desmoralizado, né? Quer dizer, nada atinge esses marcianos. O raio dele destrói tudo, né? E como também a fumaça, né? A fumaça tóxica. Então vai derrotando os exércitos londrinos, e Londres na época, quer dizer, a Inglaterra era o maior império armado do mundo, né? E o império armado e o império financeiro, quer dizer, os marcianos já foram logo pela maior potência mundial. E o povo vai fugindo e eles vão em direção a Londres. Em qualquer território, esses marcianos eles vencem a batalha, quer seja em terra ou no mar, né? Porque eles são muito altos com esses tripóides deles. Eles destroem também os navios de guerra. Aí chega um ponto que, digamos, personagens fugindo, cada um procurando refúgio, cada um procurando salvar a própria pele, né? Chega um ponto que o mundo é dominado, né? Quer dizer, o marciano, a intenção deles era, primeiramente, desmoralizar os terrestres. Os terrestres, para eles tratam como se fossem, digamos, insetos. Eles não são dotados de sentimento, não.
eles têm uma raça muito superior, de muita inteligência. Quer dizer, os marcianos são, aspecto físico, são mais cabeça, né? Um corpozinho mirrado, os tentáculos que saem aqui ao lado do nariz, né? Como se fossem pernas, né? Quer dizer, os olhão, né? Então, como fosse o crânio. Quer dizer, eles não têm esse sentimentalismo, eles são o planeta mais avançado em tecnologia, né? E qual é a intenção deles? É colonizar a Terra. Colonizar a Terra porque no planeta deles provavelmente está havendo, digamos, falta de recursos naturais. Eles já exploraram, então eles estão atrás de outro planeta. Essa colonização do marciano na Terra pode representar também, digamos, nosso futuro, quando nós destruímos todo o nosso ecossistema e tivermos uma tecnologia muito avançada. Provavelmente as naves espaciais vão atrás de planetas com condições similares à Terra, né? E no caso eles não vão pedir abrigo, eles vão querer dominar também, né? Como houve na colonização, quer dizer, esse livro é uma analogia com a colonização, principalmente a Inglaterra colonizando a América do Norte, a Austrália, a Índia, né? E alguns países da África de forma assim predadora, né? Quer dizer, os nativos não tinham, eram bem desrespeitados, eles não respeitavam a cultura dos nativos, eles iam implantar a cultura deles, né? A religião também, e houve muita destruição, assim como também os portugueses, os espanhóis, franceses, né? Os espanhóis mesmo, quer dizer, destruíram a civilização asteca com Hernán Cortés, dos Incas, né? Do Peru com Francisco Pizarro, né? Quer dizer, eram civilizações bem desenvolvidas, civilizações indígenas, bem superior às outras civilizações ali próximas, né? Quer dizer, da região. Então, eram os índios dotados de muita tecnologia, né? E quando, digamos, a gente falar de spoiler do livro, né? Quer dizer, a gente espera que alguém leia esse livro, e o spoiler às vezes não pode tirar um pouco a graça de quem está lendo, mas assim, a gente vai levar em conta que nem todos vão ler. Então a gente pode contar o spoiler. Quando a vida terrestre, quer dizer, o mundo não tinha mais nenhuma esperança, que os marcianos ainda se alimentavam do ser humano, quer dizer, do sangue. Eles não comiam comida sólida. Eles eram uma espécie de uns vampiros também, né? Eles se alimentavam de coisas líquidas, então era o sangue. Quando a raça humana não tinha mais nenhuma esperança, já tinham dominado com suas máquinas de manipulação, quer dizer, existe uma máquina que eles construíam aço e já estavam começando a erguer sua civilização, eles começaram a apresentar sinais de fraqueza. E esses sinais emitindo um apelo um ao outro, e eles morrendo, né? Porque, digamos, vieram vários cilindros de Marte que foi jogado na Terra. Cada vez que o destacamento ia aumentando, ele jogava aqueles cilindros com seus exércitos, né? Que não precisavam de muitos soldados, não eram poucos, porque a tecnologia deles era muito avançada, né? Eles começaram a apresentar sinais de doença e morreram. E quem é que destruiu esse marciano? Isso, nossos micro-organismos, quer dizer, as bactérias, fungos, porque a tecnologia deles era tão avançada que eles não tinham mais doença no planeta deles. Eles tinham erradicado todas as doenças, né? Então o corpo deles era estéril, né? Quer dizer, eles não tinham imunidade ao nosso... Porque a raça humana, desde o início, vem travando um combate com esses seres invisíveis, né? E desse combate muita gente morre, mas vão adquirindo também a imunidade. É aquele negócio, o que não mata fortalece, né? Esse livro, A Guerra dos Mundos, ele foi um livro muito influente e continua sendo, quer dizer, com suas múltiplas edições, né? Gerou revista em quadrinho e principalmente versões de cinema, né? Que com roteiros adaptados a cada situação, digamos, como o filme de Spielberg. Porque no caso aqui, se ele fosse filmado no período, seria no século XIX, então adaptado ao século XXI, com a tecnologia do século XXI. Que eles respeitam só a ideia do livro, mas a história é bem diferente, né?
Já tinha filmes anteriores originais que seguiam mais o roteiro do livro, né? Esse livro ele se tornou muito famoso também por uma versão radiofônica que foi nos Estados Unidos, aos arredores do estado de Nova York, né? Que foi como se fosse, digamos, foi tão bem feita que correspondia à realidade, como se o planeta Terra tivesse realmente sendo invadido. Espécie de uma pegadinha no Dia das Bruxas, né? Que quem fez isso foi um jovem de muito talento, que era Orson Welles, né? Quer dizer, não tinha nada a ver com H.G. Wells. E H.G. Wells aqui depois do L tem um S. E o Orson Welles tem um E aqui antes do S, né? Esse Orson Welles depois, esse programa causou um pânico nos Estados Unidos. Quer dizer, mais de 2 milhões de pessoas saíram fugindo, se atropelando. E falam até que houve suicídios, né? Porque esse ano de 1938 é um ano muito emblemático, assim. Na época o nazismo estava crescendo muito e já estava se esboçando a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939. Né? No caso, 1938, eles achavam até que esse alienígena tinha isso nos Estados Unidos, tinha alguma relação com Hitler, né? Porque os nazistas na época eles já tinham invadido a Áustria, né? A Áustria é o país de origem, o país natal de Hitler. Então Hitler anexou a Áustria à Alemanha, né? Quer dizer, e também foi a época do início do Holocausto. Teve uma noite que a gente chamar de Noite dos Cristais Quebrados, que os nazistas eles atacaram os judeus com morte, incêndio em sinagogas e destruição do comércio. Então ali foi o início do Holocausto. Esse programa radiofônico depois gerou processos, né? Mas deu muita fama a esse Orson Welles. Aí ele foi convidado a ir para Hollywood, né? E onde fez um dos filmes mais famosos da história, que é o Cidadão Kane, e outros filmes. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, dê um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas jornadas interessantes pela frente.